Olá pessoal, tudo bem? Professor Clécio Alves de Araújo, estou aqui com você para que a gente possa avançar em um tema importante, controle de constitucionalidade. É um dos cursos do CETEG, temas especiais, temas mais que especialíssimos. Vamos hoje abordar um tema importantíssimo, meu aluno, para quem pensa em carreira de Estado e para quem pensa nas carreiras jurídicas em geral. O tema do controle de constitucionalidade é sempre importante, é sempre relevante e não tenha dúvida, não há prova de concurso público que não cobre o tema relativo ao controle de constitucionalidade. Meu aluno querido, você acha que domina o conteúdo relativo à reserva de plenário, não é isso? Pois vem comigo, você vai se surpreender hoje nessa aula rápida. Você vai ficar comigo o tempo todo, curtinha, vai passar logo, não vai demorar. Você vai ver coisas bastante surpreendentes em relação à reserva de plenário que você não encontra em livros, você só encontra aqui no CETEG. Vem comigo, vamos apresentar a aula em si, temas especiais. Nosso tema de hoje é reserva de plenário, tá? Me acompanhe. Vamos tratar primeiro da origem da reserva de plenário. Meu aluno, a reserva de plenário teve origem na Constituição Federal de 1934, né? Ela está atualmente no artigo 97 da Constituição Federal de 1988, mas veja, já é um instituto que tem uma certa roupagem histórica no direito constitucional brasileiro. Muito se pergunta se houve alguma distinção substancial do conteúdo original que estabeleceu a reserva de plenário e o conteúdo atual da Constituição Federal de 1988. Não houve mudança significativa, a não ser a inserção no artigo 97 da Constituição Federal de 1988, no que se refere à competência do órgão especial, algo que não era previsto lá na Constituição Federal de 1934. Veja comigo, então temos como origem e fundamento a Constituição Federal de 1934, nasceu lá na Constituição de 34, está previsto no artigo 97 da Constituição Federal de 1988. Eu chamo meu aluno para que possa comparar comigo a redação do artigo 179 da Constituição Federal de 1934 e o artigo 97 da Constituição Federal de 1988. Eu vou grifar aqui, me acompanhe por favor, meu aluno querido, para que você possa ter uma noção. Veja o que diz a Constituição Federal de 1934. Ela diz o seguinte: só por maioria absoluta de votos da totalidade de seus juízes, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. O ato, se entendia aqui, ato normativo. Já a Constituição Federal de 1988 traz a seguinte redação no artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, veja a distinção, órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Meu aluno, veja, não há diferença substancial. O que nós temos é um detalhamento maior previsto na Constituição Federal de 1988 para que nós tenhamos aí a previsão da chamada função do órgão especial que não existia na Constituição Federal de 1934. Então, os dispositivos são praticamente idênticos, similares em sua redação e praticamente é certo afirmar, se isso for cobrado em prova, meu aluno, não tenha dúvida, marque com tranquilidade, é certo afirmar que não há distinção substancial entre a regra da Constituição Federal de 1934 e a regra da Constituição Federal de 1988, como você pôde acompanhar comigo, a não ser a referência no que diz respeito ao órgão especial, certo? Então, esses são os fundamentos originais da reserva de plenário. Para se estabelecer a regra da reserva de plenário, nós temos alguns critérios interpretativos, assim denominados por mim, critérios
interpretativos. Como é que a reserva de plenário deve ser interpretada pelo meu aluno? Tendo por base alguns parâmetros, tá? E você acompanha comigo quais são esses parâmetros. Primeiro, um fundamento maior. Por que reserva de plenário? Meu aluno, tendo em vista um princípio de interpretação constitucional basilar, que é o princípio da presunção de constitucionalidade das normas. Essa presunção, o meu aluno sabe muito bem, ela é relativa e, de acordo com a doutrina e com alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal, essa presunção ela se torna absoluta a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal em ação declaratória de constitucionalidade. Ok? Então, há uma presunção relativa de que a norma nasce constitucional. E como há essa presunção de constitucionalidade, deve-se blindar a norma o máximo possível que o sistema jurídico possa, então, estabelecer. Quanto mais blindagem a norma, maior será a sua presunção. Quanto mais blindada for a norma, maior vai ser a segurança jurídica, portanto, as relações sociais tendem a se estabilizar. Então, o princípio da presunção de constitucionalidade é tomado como um fundamento maior para a existência da reserva de plenário, porque, tendo em vista que a norma se presume constitucional, ela não pode ser declarada inconstitucional por qualquer decisão do tribunal. Somente por decisão qualificada e, portanto, na leitura da Constituição Federal de 1988, artigo 97, somente pela maioria absoluta dos seus membros ou dos membros integrantes do órgão especial é que se declara inconstitucional uma norma no âmbito de um tribunal, via, evidentemente, controle difuso ou mesmo controle concentrado, ok? Então, presunção leva a um rigor maior na declaração de inconstitucionalidade. Esse rigor maior na declaração de inconstitucionalidade é verificado especialmente no quórum exigido para a declaração de sua inconstitucionalidade. Portanto, em síntese, fundamento maior, presunção de inconstitucionalidade. Consequência, um rigor maior para se declarar a inconstitucionalidade. Ok? Muito bem. Princípios hermenêuticos ou regras interpretativas que dão suporte à reserva de plenário. O meu aluno tem que entender, beber só um pouquinho de água para dar continuidade. O meu aluno tem que entender que quando se cria um quórum qualificado, em qualquer instância, instância política, instância judicial, está se restringindo a competência. Quando a Constituição Federal, em seu artigo 97, estabelece que somente por decisão colegiada qualificada, ou seja, maioria absoluta, é que se tem a declaração de inconstitucionalidade, a contrário senso, estar-se tirando do tribunal a plena liberdade de decidir em relação ao tema de inconstitucionalidade. Como a regra restringe a competência do tribunal, veja, está restringindo. O tribunal, por câmara ou turma, não pode, via de regra, declarar inconstitucional uma norma. Não pode. Então, eu estou restringindo a competência do tribunal com o artigo 97. Como essa regra é restritiva de competência, ela diminui a liberdade do tribunal para decidir. Essa regra tem que ser interpretada de maneira estritamente restritiva. É por isso, por exemplo, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal, que não há possibilidade de aplicação da reserva de plenário às decisões das turmas recursais, porque as turmas recursais não são tribunais. Não são tribunais. Portanto, a interpretação restritiva afasta a possibilidade de aplicação da reserva de plenário no âmbito dos juizados especiais. Da mesma forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há a necessidade da observância da reserva de plenário para o juízo de recepção.
porque no juízo de recepção não há declaração de inconstitucionalidade, mas mera verificação de compatibilidade temporal de uma norma anterior à Constituição Federal de 1988 com o conteúdo da Constituição Federal de 1988. Não há declaração de inconstitucionalidade. Como não há declaração, portanto, não há a aplicação da reserva de plenário. Veja, meu aluno, com base nesse raciocínio é que se chega à ideia de que toda atuação relativa à reserva de plenário deve ser interpretada de maneira restritiva, nos exatos termos e limites traçados pelo artigo 97 da Constituição Federal de 1988. É por isso que nós falamos, há um critério interpretativo que orienta a reserva de plenário. Esse critério interpretativo tem por norte a presunção de constitucionalidade da norma, isso eu já comentei com meu aluno. Há princípios hermenêuticos importantes. Primeiro, o meu aluno tem que compreender que esta regra é restritiva da prerrogativa de julgamento do tribunal. E compreendendo isso, de que essa regra é restritiva, o meu aluno chega à conclusão de que a interpretação também deve ser restritiva. Esses critérios orientam diversas decisões do Supremo Tribunal Federal e orienta a doutrina a esclarecer o caráter restritivo da reserva de plenário. Vamos avançar? Muito bem. Na reserva de plenário, meu aluno, há o que a doutrina chama de cisão funcional de competência na reserva de plenário. Interessantíssima a cisão funcional de competência. Cisão, o meu aluno sabe muito bem, é separação, é fracionar. Cindir é separar, não é isso? Por exemplo, o Flamengo pensa que é hexa, certo? É um sonho. O hexa está tão separado do Flamengo quanto a Lua está do Sol. Então nós temos aí uma cisão, uma separação. Quando nós falamos em cisão funcional de competência na reserva de plenário, estamos então nos referindo a essa separação de funções, de tarefas no âmbito da reserva de plenário. Parte do julgamento fica com o órgão fracionário, que é a Câmara ou Turma, e parte da atribuição vai para o órgão especial ou pleno. Há uma distribuição de tarefas. É como se você olhasse uma empresa e tivesse um gerente, tivesse ali um executor, um zelador, cada um com as suas funções bem definidas, aí, portanto, o que se denomina de cisão, certo? No plano da cisão funcional de competência na reserva de plenário, o que nós temos é simplesmente distribuição de competência, certo? Nós temos dois órgãos, o meu aluno sabe muito bem, os órgãos fracionários, Câmara ou Turma, não é isso? Câmara ou Turma. E nós temos o órgão especial ou pleno, tá? Órgão especial ou o pleno, certo? Órgão especial ou pleno. A Câmara ou Turma fica exclusivamente com o julgamento de mérito, com a questão subjacente, com a questão de fundo. O órgão especial ou o pleno do tribunal fica exclusivamente com a questão da inconstitucionalidade. Então nós temos aí essa distinção. É a isso que se denomina cisão funcional de competência na reserva de plenário. A cisão funcional de competência representa a atuação de mais de um órgão, necessariamente em um único processo. Tá? No direito, as cisões funcionais, elas podem ser procedimentais ou de mérito. Procedimental quando a cisão diz respeito a algum aspecto puramente processual e não propriamente da essência da decisão. O meu aluno que estuda muito direito processual civil deve se recordar do denominado incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no novo CPC, no Código de Processo Civil de 2015. No incidente de resolução de demandas repetitivas, há uma cisão funcional, mas essa cisão
no IR/DR é simplesmente procedimental. Em que aspecto particular é que há a cisão procedimental no IR/DR, meu aluno? Reflita comigo. No denominado Instituto da Suspensão Nacional dos Processos. Observe que no IR/DR, um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal vai julgar o processo piloto, o processo inicial, o IR/DR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva. Mas para suspender nacionalmente todos os processos que digam respeito ao mesmo tema objeto do incidente de resolução de demandas repetitivas, precisamos fracionar as funções. O Tribunal de Justiça ou o TRF fica com a decisão relativa ao IR/DR em si, mérito da fixação da tese, STJ se a matéria for infraconstitucional, Supremo Tribunal Federal se a matéria for constitucional, fica então com a prerrogativa de suspender nacionalmente os processos que tratem do mesmo tema. Há uma cisão, veja, TJ e TRF, o mérito do IR/DR. Mas quem tem a atribuição para suspender nacionalmente os processos que tratem do mesmo tema? STJ se a matéria for infraconstitucional, Supremo Tribunal Federal se a matéria for constitucional. Isso é uma cisão também funcional. Mas essa cisão ela é exclusivamente, meu caro aluno, procedimental, ela não debate mérito. Aqui no Instituto da Reserva de Plenário, no FUBENT, o que nós temos na realidade é uma cisão funcional que decide a essência do questionamento, não é mero procedimento. Então nós temos uma cisão funcional de mérito, mérito tomado em sentido amplo, não mérito em sentido estrito, certo? Como uma questão fática a ser solucionada. Mérito é tomado em sentido amplo. E nesse aspecto, por que se diz que se decide mérito? Porque a questão de constitucionalidade é um mérito, mas é um mérito do incidente. Não é um mérito do caso concreto, mas é um mérito do incidente. Então, há uma cisão funcional de mérito, de conteúdo e não de mero procedimento na reserva de plenário. O artigo 97, então, traz esse tratamento específico. A reserva de plenário, como o meu aluno pode perceber também, ela pode ser horizontal ou mesmo vertical. Ok? Muito simples. Ela é horizontal se ela ocorre no âmbito do mesmo órgão ou tribunal, é o sistema brasileiro. O sistema brasileiro ele estabelece a reserva de plenário na modalidade horizontal, e o sistema europeu, alemão, etc., eles estabelecem um sistema de reserva de plenário vertical. Uma vez arguido um incidente de inconstitucionalidade, ele é julgado por um órgão superior, geralmente a Corte Constitucional. E é na Corte Constitucional que se decide a questão da inconstitucionalidade, não é no mesmo tribunal. É como se nós pudéssemos fazer um paralelo com o sistema judicial brasileiro, se no TJ, no Tribunal de Justiça de São Paulo, fosse arguida uma inconstitucionalidade e essa questão da inconstitucionalidade fosse decidida necessariamente pelo STF, que é a nossa Corte Constitucional. Aí seria uma cisão vertical, órgãos distintos, de distribuição de competências distintas hierarquicamente, entre aspas, certo? Quer dizer, quando um órgão de cúpula do Poder Judiciário é quem decide a inconstitucionalidade, cabendo ao órgão inferior, de instância inferior, decidir as demais questões, essa reserva de plenário se faz por cisão vertical. Quando a questão é decidida dentro do próprio tribunal, que é o nosso sistema, que é a nossa regra, que é a previsão do artigo 97, aí nós temos a cisão horizontal na reserva de plenário. Então veja, o Brasil adota um sistema horizontal no que se refere à reserva de plenário. Ok, meu aluno, tranquilo. Vamos avançar? Vamos comigo a mais um ponto importante. Como eu disse para vocês, o Código de Processo Civil ele foi importante e regulou a matéria de maneira bem
peculiar, colheu pontos da jurisprudência, etc. E neste aspecto o código simplesmente não teve bastante ousadia no que se refere à reserva de plenário, até porque a roupagem constitucional do Instituto ela não dá tanta liberdade para que uma norma infraconstitucional possa tratar em minúcias e detalhes o conteúdo da reserva de plenário, certo? Mas o CPC traz a regra, como o meu aluno pode acompanhar comigo, abra o seu Vadimeco, faça as anotações pertinentes. Nós temos aí o artigo 98 do Código de Processo Civil, 948 do Código de Processo Civil brasileiro, que diz o seguinte: arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou câmara a qual competir o conhecimento do processo. O 949 é bem mais indicativo e nos interessa mais. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento, e aí a doutrina majoritária entende que não há possibilidade de se recorrer dessa decisão. O processo segue independentemente de recurso, tá? Acolhida a questão, será submetida então ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver, porque não é todo tribunal no Brasil que dispõe de órgão especial, certo? Onde houver. Veja, essa decisão que acolhe o processamento do incidente também é irrecorrível. Não há aí possibilidade de recurso dessa decisão, ok? Não há possibilidade de recurso. Então o CPC traz estas regras específicas aqui no 948 e no 949. Então, regras apenas para nós termos aí em mente. O meu aluno tem que entender que somente as regras do Código de Processo Civil e o artigo 97 não lhe basta para que você tenha uma compreensão adequada da reserva de plenário. É importante que você conheça, acima de tudo, os precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. E, claro, não só precedentes exarados em processos particulares, mas o Supremo Tribunal Federal tem súmula vinculante que trata acerca do tema. Então, a partir de agora, vamos estabelecer aqui um diálogo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à reserva de plenário. Chamo meu aluno para acompanhar comigo, venha, faça suas anotações, não perca o ponto, venha comigo. Primeiro, súmula vinculante número 10, meu aluno. Olha o que diz o Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 10. Na súmula vinculante número 10, diz o STF: viola a reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, o ato normativo do poder público, afaste a sua incidência no todo ou em parte. Veja, o que o STF está estabelecendo aqui, meu querido aluno? Uma forma de controlar a burla à reserva de plenário. Então o STF diz o seguinte: afastar a norma é o mesmo que declará-la inconstitucional. Então, para afastar uma norma no todo ou em parte, o tribunal deve observar a reserva de plenário. Por que a súmula vinculante? Vamos lembrar dos requisitos da súmula vinculante. Reiteradas decisões, diversos conteúdos que possam gerar insegurança jurídica fazem com que o Supremo Tribunal Federal edite uma súmula vinculante, certo? Os tribunais então estavam simplesmente afastando a aplicação da norma sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal percebeu que estava havendo aí, meu aluno, o que se denomina de atalhamento constitucional, quando se busca um jeitinho, nas palavras bem delineadas por Pedro Lenza, um caminho
distinto da escolha constitucional, atalhamento constitucional, e o STF, então, buscou evitar esse tipo de expediente através da súmula vinculante número 10. O que possibilita, por exemplo, se um tribunal desrespeitar o seu conteúdo, possibilita a utilização da reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Ok? Mas há uma questão interessante. O Supremo Tribunal Federal, geralmente, e eu já estive no Supremo Tribunal Federal, já estive na assessoria de ministro do Supremo Tribunal Federal, fui analista do Supremo Tribunal Federal e pude presenciar de perto essa circunstância que agora relato ao meu aluno. O Supremo Tribunal Federal muitas vezes decide uma questão, chamando para si a jurisdição, e daqui a pouco ele percebe que cometeu um equívoco, porque ele começa a ficar com uma demanda maciça que praticamente esgota a funcionalidade do tribunal. E aí o Supremo Tribunal Federal começa a criar, meu aluno, mecanismos que vão, de certo modo, flexibilizando aquela decisão que foi proferida anteriormente. Isso já aconteceu em diversos casos, aconteceu na súmula vinculante que trata dos processos perante o Tribunal de Contas da União e acontece exatamente aqui no caso da reserva de plenário. Olha só, o Supremo Tribunal Federal edita a súmula vinculante número 10, mas ao editar a súmula vinculante número 10, o Supremo entendeu que chamou para si uma demanda maciça e depois passou a estabelecer que a mera não aplicação da norma por si só, com base exclusiva, meu aluno, neste único fundamento, não é razão suficiente a atrair a incidência do artigo 97 da Constituição Federal de 1988. O STF entende que tem que haver um contejo, um diálogo entre o afastamento da norma e a sua aplicação em si ao caso concreto. O mero afastamento não caracterizaria a violação à reserva de plenário. É o que o STF diz em diversos julgados. Trago aqui ao meu aluno apenas um julgado que materializa essa questão que eu agora relato a vocês. Acompanhe comigo, veja a leitura e quem quiser anotar o precedente, está aí a reclamação 6944 e o agravo de instrumento 566.502, agravo regimental no agravo de instrumento. Olha o que diz o Supremo Tribunal Federal, meu aluno, aquela história que eu relatei a você, o STF chama para si uma competência e depois o STF nega essa competência. Veja só, a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza apenas por isso, quer dizer de per si, não caracteriza apenas por isso violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. E continua o STF para a caracterização de contrariedade à súmula vinculante número 10, continua o STF para a contrariedade à súmula vinculante número 10 do STF. É necessário que a decisão fundamente-se, na incompatibilidade entre a norma legal tomada como base dos argumentos expostos na ação e a Constituição. Se não houver esse debate no afastamento da norma, quer dizer, se não houver esse juízo de compatibilidade entre a norma afastada e a Constituição, não se impõe a observância da reserva de plenário, é o que diz o Supremo Tribunal Federal. Veja, criticamente analisando essa decisão do STF, temos aí uma espécie de jurisprudência defensiva, justamente para frear o ímpeto das ações que poderiam chegar no Supremo Tribunal Federal em relação ao tema. Em síntese, meu aluno, o que você tem de entender?
a súmula vinculante número 10, que diz que o afastamento caracteriza a declaração de inconstitucionalidade e, portanto, viola a reserva de plenário. E você tem diversos precedentes após a edição da súmula que dizem que não basta o mero afastamento, tem que haver um afastamento qualificado, quer dizer, tem que haver um juízo de compatibilidade da norma afastada com a Constituição e isso ser debatido na decisão que afasta a norma. Ok, jurisprudência defensiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ok? Muito bem, meu aluno, vamos acompanhar, vamos avançar. O artigo 949 traz uma regra básica da reserva de plenário. Se o STF já decidiu a questão, ou se o próprio órgão especial ou pleno ao qual vinculado uma Câmara ou turma, um órgão fracionário, já decidiu a questão, para que decidir novamente? Então, esse ponto é pacífico, o CPC incorporou decisões já do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema. Quer dizer, se a matéria já está pacificada no STF, se a matéria já está pacificada no âmbito do tribunal respectivo, afasta-se a obrigatoriedade da reserva de plenário. Veja comigo. Parágrafo único do artigo 949, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. E aí um precedente, o agravo de instrumento 55254. Descabe cogitar no caso de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição Federal, especialmente quando a matéria já se encontra sumulada. Por que, meu aluno? Porque matéria sumulada é matéria pacífica, certo? Matéria sumulada é matéria pacífica, tá? Muito bem. Vamos avançar. Turmas recursais, que eu já disse para o meu aluno, a interpretação ela é restritiva, então não vai aplicar aí, não vai ser obrigatória a aplicação da reserva de plenário ao caso das turmas recursais. Vejam comigo, vamos acompanhar o precedente do Supremo Tribunal Federal. Ok? Veja só, olha o que diz o STF. O artigo 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito normativo à decisão, nesse sentido da maioria de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos tribunais indicados no artigo 92 e aos respectivos órgãos especiais do artigo 93. É aquilo que eu disse ao meu aluno no iniciozinho da aula. Critérios interpretativos, regras de interpretação da reserva de plenário, interpretação restritiva. Turma recursal não é tribunal. Como turma recursal não é tribunal, não há aplicação da reserva de plenário. Continua o STF. A referência, portanto, não atinge os juizados especiais de pequenas causas, não atinge os juizados especiais nem os juizados de pequenas causas, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionando na esfera recursal sobre regime de plenário ou de órgão especial. Interpretação, portanto, restritiva. Tá? Interpretação, portanto, restritiva. Ok? Função administrativa. Meu aluno, a reserva de plenário ela é dirigida à função jurisdicional. Exclusivamente à função jurisdicional. A reserva de plenário não se volta à função administrativa, ainda que decidida por órgão com função correicional, certo? Então, não se aplica a reserva de plenário a um CNJ, por exemplo, a uma corregedoria do tribunal, porque a função ali não é judicante, a função é a função puramente administrativa, correicional. É interessante, já fazendo um paralelo com a nova lei de abuso de autoridade, que muito embora a função desses órgãos administrativos não seja uma função judicante, há um delito na nova lei de abuso de autoridade que diz que configura abuso de autoridade reter os autos em vistas por prazo demasiado, não é isso? E esse tipo penal da lei de abuso de autoridade não se aplicaria apenas aos órgãos colegiados de tribunais judicantes,
mas a qualquer órgão de deliberação administrativa, inclusive corregedorias, inclusive Conselho Nacional de Justiça, inclusive Conselho Nacional do Ministério Público. Se reter por prazo demasiado, haverá então o que se denomina de abuso de autoridade. Olha o que diz o STF. Acompanhe comigo, meu aluno, anote o precedente, tá? É a reclamação 15.827 e veja o que diz o STF. É que a alegação de desrespeito à exigência constitucional da reserva de plenário supõe, para restar configurada, a existência de decisão, olhe comigo, meu aluno, a existência de decisão de autoridades ou órgãos judiciários proferida em sede jurisdicional. Assinalo, no entanto, que o Conselho da Magistratura do Estado do Paraná, no âmbito de suas atribuições, exerce atividade de caráter eminentemente administrativo, circunstância essa que descaracteriza por completo a alegação de ofensa à súmula vinculante número 10. Em síntese, não se aplica a reserva de plenário às deliberações puramente administrativas. Ok? Muito bem. Vamos avançar, meu aluno. Mais uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Veja, seguindo aquela mesma orientação de que o mero afastamento por si só não viola a reserva de plenário, o STF tem dois precedentes importantíssimos. Um precedente diz que a utilização de fundamentos diversos não caracteriza por si só violação à reserva de plenário. Outro precedente importante estabelece que a decisão por princípios em detrimento da utilização da lei não caracteriza também por si só ofensa à reserva de plenário, porque há uma multiplicidade de decisões que se fundamentam por critérios distintos. Então, a utilização de um critério em detrimento do outro por si só, isso apenas não caracterizará violação à reserva de plenário, é o que diz o Supremo Tribunal Federal. Então, a mera ausência de aplicação da lei não vai levar a essa circunstância, como eu já falei ao meu aluno. A simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza apenas por isso violação à orientação firmada pelo STF. Para caracterizar a ofensa à súmula vinculante número 10, já disse para vocês, é necessário que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal tomada como base dos argumentos expostos na ação e a própria Constituição, aquele precedente que eu já tinha comentado com vocês. E a decisão por princípios, essa é interessante. Olha o que diz o Supremo Tribunal Federal aqui no agravo regimental 81.45.19. Para a caracterização de ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário, FUBENC, é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada. Vale a pena nós grifarmos. É necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade dessa norma com a lei maior. O 2 dá o norte desse precedente. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, tem que haver o debate, certo? Tem que haver aí uma espécie de dialeticidade entre a decisão e o afastamento da norma e a verificação da compatibilidade com a Constituição. Não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à súmula vinculante número 10. 3. O embasamento da decisão por princípios constitucionais não resulta necessariamente em um juízo de inconstitucionalidade. Como não resulta necessariamente em um juízo de inconstitucionalidade, consequentemente, não necessariamente haverá violação à reserva de plenário. Então, decidir por princípios, mero afastamento de uma norma,
o acolhimento de fundamentos diversos não caracteriza por si só violação à reserva de plenário. Muito embora, como o meu aluno pode perceber, muito embora seja um afastamento da norma que na frieza da súmula vinculante número 10 caracterizaria violação à Constituição, certo? Este outro precedente que nós iremos tratar, meu aluno, ele é interessante e chama a atenção do meu caro aluno para uma distinção elementar do direito constitucional. Interpretar não é propriamente declarar inconstitucional uma norma. Interpretações restritivas, por exemplo, não é declaração de inconstitucionalidade. Uma interpretação conforme, na realidade, não leva necessariamente a uma declaração formal de inconstitucionalidade. Ao contrário, leva à preservação formal da norma, excluindo, em muitos casos, sentidos que são incompatíveis com a Constituição Federal. Nesse caso, meu querido aluno, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não há violação à reserva de plenários se há uma decisão de caráter interpretativo, ainda que essa decisão de caráter interpretativo se dê na sua feição restritiva. Uma interpretação restritiva, por si só, também não caracteriza a violação à reserva de plenário. Ok? É isso que diz o Supremo Tribunal Federal. Veja o que diz aqui o precedente fixado no RE 184.093, no RE 470.971, diz o STF. Controle incidente de inconstitucionalidade, interpretação que restringe a aplicação de uma norma a alguns casos, mantendo-a em relação a outros, não se identifica com declaração de inconstitucionalidade. Portanto, como não se identifica, não se impõe a observância da reserva de plenário. Porque, digo ao meu aluno, é apenas uma interpretação. Não há aí uma declaração em si de inconstitucionalidade. Ok? Muito bem. Avance comigo, meu aluno. Se a opção por caminhos distintos que fundamentem uma decisão não caracteriza ofensa à reserva de plenário, se a decisão por princípios em detrimento de lei não caracteriza ofensa à reserva de plenário, quanto mais não vai caracterizar ofensa à reserva de plenário a decisão que declara a constitucionalidade da norma. E por que, meu caro aluno? Exatamente porque a interpretação que se dá ao artigo 97 é restritiva. A norma fala para se declarar a inconstitucionalidade. Então, se interpreta de maneira restritiva a imposição da reserva de plenário. Quer dizer, se o caso comporta o reconhecimento da constitucionalidade da norma, não há necessidade de observância da reserva de plenário. Por óbvio, isso porque a interpretação é restritiva. Mas está aqui, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes, dentre eles o recurso extraordinário 636359. Anote aí para fins de pesquisa. A cláusula constitucional da reserva de plenário, esculpida no artigo 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis. Olha o que eu disse o meu aluno lá no iniciozinho de nossa aula. Fundamento, olha aí, ó, fundada na presunção de constitucionalidade das leis. A reserva de plenário, ela se fundamenta nisso. Não impede que os órgãos fracionários ou membros julgadores de tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade de atos normativos conforme consagrada lição doutrinária. Em síntese, a declaração de constitucionalidade não se confunde, meu aluno, com a declaração de inconstitucionalidade. Como não se confunde com a declaração de inconstitucionalidade, não há aí o dever de observar a reserva de plenário na declaração de constitucionalidade, certo? Avancem comigo. Já tratei com vocês também lá no início da aula que juízo de recepção por si só não caracteriza a imposição da reserva de plenário. E por que, meu caro aluno, não há declaração de inconstitucionalidade?
tá? É um mero juízo de recepção. O certo é que o tribunal pode fazer juízo de recepção ou não recepção. Tribunal inferior, que eu quero dizer, um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, um STJ, um TST, um TRE, etc. Pode fazer juízo de recepção ou não recepção. E nesse caso, quando faz esse juízo de recepção ou não recepção, não se aplica a reserva de plenário, tá? Mas declarou inconstitucionalidade uma norma, ressalvadas as exceções que nós já pontuamos, deve-se impor sim a reserva de plenário. Ok, muito bem. Vamos avançar. Aqui, galera, na tutela provisória tem uma polêmica muito grande. Há quem entenda que, em hipótese nenhuma, tutela provisória, pelo seu caráter precário, poderia se impor a observância da reserva de plenário, e é o que tem prevalecido na doutrina, medidas liminares, etc., tutela puramente precária não deve levar à observância da reserva de plenário. Por outro lado, tutelas precárias que declarem inconstitucional uma norma, deve se submeter à observância da reserva de plenário. Quer dizer, para essa corrente, segue a lógica geral. Não importa se a decisão é de mérito ou se não é de mérito, sempre em relação a ela deve ser verificada a observância da reserva de plenário. O certo é que há precedentes no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a não aplicação da reserva de plenário, às decisões precárias. Acompanhe comigo este precedente fixado na reclamação 10.864. A alegação de contrariedade à súmula vinculante número 10 do STF, em deferimento de medida cautelar, não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo propriamente. Decisão proferida em sede cautelar, há uma desnecessidade de aplicação da cláusula da reserva de plenária estabelecida no artigo 97 da Constituição Federal. Entendo que o mais adequado de fato é o que tem caminhado para a doutrina majoritária, que é a desnecessidade da observância da reserva de plenário em toda e qualquer decisão de caráter precário. Exatamente porque essa decisão não guarda em si um caráter de definitividade. A reserva de plenário, ela existe para essa roupagem de decisões definitivas. Portanto, não aplicamos aqui essa lógica da reserva de plenário. Ok? Então, ao menos no âmbito doutrinário e no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós temos aí, nós temos aí a impossibilidade de aplicação da reserva de plenário. Olha uma questão interessante que eu até já comentei com vocês agora há pouco. E o STF deve observar a reserva de plenário no controle concentrado sempre, mas veja que até seus ministros monocraticamente podem declarar inconstitucional determinada norma. Aconteceu em várias situações já, principalmente em recesso, por exemplo, quando o presidente assume a função do tribunal em sua plenitude. Mas havia uma discussão, e o STF, por suas turmas, se submeteria à reserva de plenário? O Supremo bateu um martelo. Imagine exigir que houvesse reserva de plenário para cada decisão de inconstitucionalidade que o STF profere. Seria um absurdo, as turmas do Supremo Tribunal Federal ficariam inviabilizadas, porque não se chega no Supremo Tribunal Federal a um debate que não discuta inconstitucionalidade. Não se chega a um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal que não tenha ofensa direta à Constituição. Lembre-se, meu aluno, que o STF entende que não é cabível nem mesmo a interposição de um recurso extraordinário por ofensa reflexa à Constituição Federal. Imagine quando não houver ofensa alguma. É com base nesse entendimento que levaria até mesmo a um raciocínio de inviabilizar o Supremo Tribunal Federal, que o STF estabeleceu entendimento no sentido de que as suas turmas, no julgamento dos recursos extraordinários, não se impõe a observância da reserva de plenário. E olha o que diz o Supremo Tribunal Federal: o STF exerce, por excelência, controle difuso de constitucionalidade quando do julgamento do recurso extraordinário,
tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Ok? Então, precedente importante do Supremo Tribunal Federal. Se mantenha comigo. Agora, a lógica da recorribilidade, para nós encerrarmos a nossa aula, meu aluno. A recorribilidade na reserva de plenário é bem peculiar, mas há uma dica importante. Recurso em si, essencialmente recurso, só cabe de uma única decisão na reserva de plenário, que é da decisão do órgão fracionário, Câmara ou turma, portanto, decisão contra a qual pode ser interposto recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer com isso, meu aluno? Que da decisão que acolhe o incidente não cabe recurso. Na pior das hipóteses, embargos de declaração. Da decisão que processa o incidente no órgão especial ou pleno não cabe recurso. Na pior das hipóteses, embargos de declaração. Da decisão do órgão especial que julga um incidente de inconstitucionalidade não cabe qualquer recurso. Na pior das hipóteses, embargos de declaração. Volto a repetir, meu aluno. Único recurso que existe na sistemática da reserva de plenário é o recurso extraordinário da decisão definitiva do órgão especial, aliás, do órgão fracionário, Câmara ou turma. É o único, certo? Depois que o órgão especial ou o pleno decide a inconstitucionalidade, o órgão fracionário, Câmara ou turma fica obrigado a seguir esse precedente e aplicá-lo ao caso concreto. É da soma da decisão do órgão especial ou pleno com a apreciação do caso concreto feita pela Câmara ou turma que nós chegamos à possibilidade do recurso extraordinário. Em síntese, só cabe o recurso extraordinário da decisão definitiva da Câmara ou turma. É essa a sistemática da recorribilidade na reserva de plenário. Ok? Meu aluno, espero que você tenha gostado. Foi uma revisão que eu preparei para vocês acerca do tema. Sem sombra de dúvida, informações importantíssimas que ajudarão o meu aluno nessa caminhada árdua que é a caminhada de concurseiro. Um grande abraço, estou com vocês. Vem para o CETESB. Aqui você não para no meio do caminho, você chega lá. Um grande abraço. Tchau.